Shabbat Shalom a todos. Nós estamos em mais um estudo da Parashá e o tema proposto é o dia em que a terra parou. Nós estamos estudando a Parashá Kitavot, que significa quando vieres ou quando vier. Essa Parashá ela se encontra no livro de Devarim, capítulo 26, do primeiro verso ao capítulo 29, verso 8. A sua Haftarah, ela se encontra em Isaías 60, do verso 1 ao verso 22. E a Brit Hadashah, ela se encontra em Efésios, no capítulo 1, verso 3 até o 6. Quero pedir a todos, por favor, para abrirem comigo em Devarim 26, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegarem à terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês por herança, tomem posse dela e se estabeleçam ali. Levem as primícias de todas as colheitas produzidas pelo solo, que vocês tirarão da terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Ponham-nas em uma cesta e vão ao lugar escolhido por Adonai, seu Deus, como habitação para o seu nome. Nesse momento, aproxime-se do Cohen, oficiante, e digam: hoje declaro a Adonai, seu Deus, cheguei à terra que Adonai jurou a nossos antepassados que nos daria. O sacerdote tomará a cesta da sua mão e colocará diante do altar do Eterno, seu Deus. Então digam na presença de Adonai, seu Deus: meu antepassado era um nômade de Arã. Ele desceu ao Egito em número pequeno e ali permaneceu. Tornou-se uma grande nação, forte e populosa. No entanto, os egípcios nos trataram mal, oprimiram-nos e nos impuseram numa dura escravidão. Portanto, clamamos a Adonai, o Deus de nossos antepassados. Adonai nos ouviu e viu nossa miséria, fadiga e opressão. Adonai nos tirou do Egito com mão forte e braço estendido, com grande terror e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, a terra em que sobejam leite e mel. Portanto, como você vê, eu trouxe as primícias da terra que Adonai me tem dado. Ponham a cesta diante de Adonai, seu Deus, prostrem-se diante de Adonai, seu Deus, e alegrem-se com todo o bem que Adonai, seu Deus, deu a vocês e à sua casa, ao Levi e ao estrangeiro que vive com vocês. Então, nós vimos os detalhes, as minúcias, e por se tratar de um discurso de despedida, ou tratar-se de um discurso onde ele queria fazer um resumo, uma síntese de tudo o que foi vivido e experimentado nos 40 anos, caminhando e perambulando pelo deserto. O nível espiritual deste povo era muito elevado, porque tiveram 40 anos ali, perante a exposição da Torá, e a própria Torá, em forma de colunas, em forma de sinais, andando
protegendo-os pela frente, por todos os lados, e a retaguarda, por cima e por debaixo. O próprio Senhor, o Machia Yeshua, indo adiante deles e os livrando de tudo enquanto é mazelas no deserto. Lobos, hienas, coiotes e dragões que vivem no deserto. Serpentes venenosas que vivem no deserto. Povos muito mais numerosos do que eles, mas eles foram poupados, protegidos durante 40 anos. E a exposição da Torá, o próprio Ruach HaKodesh vinha e eles viam e ouviam as minúcias e também as complexidades da Torá. Por que que eles caíam sobre os seus próprios joelhos e morriam quando erravam? Porque, em conformidade com a exposição que eu tenho da Torá, em conformidade que eu tenho de aproximação com as Escrituras, André, quanto mais eu conheço, melhor é para mim, melhor é para a minha alma, mas por ter este conhecimento também, e ele ir ampliando, Sandra, a cada dia e a cada momento, a cobrança também ela é maior. Por isso nós vemos versos na Sagrada Escritura que dizem assim: antes não ter conhecido, antes eu não tivesse esse conhecimento. Quanto a nós, e nessa casa, todo Shabat e toda terça-feira, nós estamos, expostos a esse texto, dentro dos contextos. Ora, nós estudamos a Torá, ora, nós estudamos os profetas, ora, nós estudamos os escritos, ora, nós estudamos a Brit Hadashah. Então, são vários textos e contextos que nos são apresentados. E isso faz de nós com que a nossa luz, a luz que nos foi dada, ela seja ampliada. Isso faz com que o sal que nós somos, na qual nós fomos chamados, chegar em qualquer lugar e conservar, temperar, manter o equilíbrio, trazer o equilíbrio naquele lugar. E a luz que há em nós, iluminar a outras pessoas que faltem ou que não têm essa luz. Pessoas que estão andando por este mundo e tateando, porque estão cegas com as próprias trevas que saem de dentro delas. 40 anos, não são 40 dias, 40 anos, eles foram testados e provados. E nós já mencionamos isso nos estudos anteriores. Quando eu sou testado, quando eu sou provado, se eu não sou aprovado no teste, aquilo acontece novamente comigo. Se eu tenho fraqueza com mulheres, serei testado nessa área. Se eu tenho fraquezas com dinheiro, serei testado nessa área. Se eu tenho fraquezas na área da psique, certamente que serei visitado, testado nesse tipo de situação. Nós, quando passamos por esses testes, se não formos aprovados, além daquilo acontecer novamente, fica também sequelas. E as sequelas, a cada tempo e a cada momento, elas vão aumentando. É possível uma cicatriz relacionada a pecado na minha vida já está fechando, mas quando eu erro novamente, pastor Gerson, a cicatriz, ela é a parte mais dura que fica no meu corpo. E se ela rasgar novamente, o nosso corpo tem que trabalhar muito mais para poder tentar fechar aquilo ali de novo. Claro que essa resistência e essa dureza é porque o lugar ali não está mais vulnerável. Há ali uma clipote, uma proteção natural. Mas, quando eu erro, Cristina, e aquilo ali é rasgado novamente, eu estou a um passo de ser gerado câncer. Estamos falando de algo natural naquele lugar, porque foi rompido em um lugar que estava com muita resistência. E se romper imediatamente sobre aquela pele ali, o trabalho é dobrado do corpo
aí vai ter febre, aí vai ter os anticorpos ficando loucos ali para poder fechar aquele lugar. É claro, André, que o assunto não é sobre uma ferida que se abriu novamente. O assunto é espiritual, o assunto é pecado. E uma vez que eu tenho a revelação, eu estou zombando da graça da salvação de Yeshua HaMashiach. Eu estou zombando do sacrifício de Yeshua HaMashiach. E aí, por estar na restauração, por eu estar nesse movimento, né, nazareno, por eu comer e alimentar esse tipo de alimento, por eu estar ingerindo esse tipo de situação, a minha cobrança também, ela é maior. E nós sabemos que o eterno nosso Deus, ele nos amou de tal maneira que ele enviou aquilo que ele tem de melhor para nós. E uma vez que nós entendemos isso, toda falha, e se ela for rotineira, ela vira e se torna iniquidade. O discurso de Moshe é: olha, desde a Parashá Re'ê, aqueles que estão acompanhando os estudos, desde a Parashá Re'ê, desde os ensinamentos na qual o Eterno pega o futuro e coloca o futuro perante os olhos, né, de todo o povo, veja, enxergue, desde essa Parashá e também a Haftará, o discurso de Moshe, movido pelo Ruach HaKodesh, é o seguinte: olha, eu estou colocando perante os seus olhos a bênção e a maldição. E esse assunto bênção e maldição, ele vem sendo tratado desde essa paraxá. Veja, por quê? O Eterno abriu os olhos deles espirituais e mostrou para eles. Só que desde aquela paraxá para cá, Cristina, o Eterno vem falando bênção se fizer tal coisa e maldição se fizer tal coisa. E o Eterno começa a usar Moshe Rabbeinu, e os nossos mestres de Torá, eles vão enumerando o número de bênçãos e o número de maldição. E nessa paraxá, nós nos deparamos com 98 maldições. Nessa paraxá, nós nos deparamos com 98 maldições. A penúltima paraxá que nós estudamos, lá continham 49. Todo mundo que estudou essa paraxá dessa semana percebeu, André, que o número, Tiago, de bênçãos diminuiu. Wesley, o número de bênçãos nessa porção diminuiu, mas aumentou e foi elevado. Foi dobrado o número de maldições. Por quê? Por causa da demanda. Por quê? Por causa daquilo que tinha acontecido e também por causa do futuro, na qual o Eterno colocou perante os olhos de todos eles. Nós estamos, esta é a sexta Haftarot, que se encontra em Isaías 60, a partir do verso 1 ou do verso 2, mas nós observamos nessa Haftará, que ela faz parte daquelas 7 Haftarot relacionado a consolo. Só que eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia Sagrada em Isaías 60, por favor. Isaías 60. E o verso 20. Vou ler 19 por causa de algumas, Bíblias aí. O sol não será mais sua luz no dia, nem a luz da lua brilhará sobre você. Em seu lugar
O Eterno será a sua luz para sempre. E seu Deus será a glória. O sol não se porá mais, e a lua não minguará, pois Adonai será sua luz para sempre. Seus dias de pranto terminarão. Todos os membros do seu povo serão tzadikim, serão justos. Eles herdarão a terra para sempre. Serão o ramo que plantei. Obras das minhas mãos, da qual me orgulho. O menor deles se multiplicará em 1000. E o mais fraco se tornará uma nação poderosa. Quando o momento certo chegar, eu, Adonai, realizarei tudo isso com rapidez. O principal intuito dessa Haftarot, Shivá, de Nehemtman, são as 7 Haftarot de consolo. Esta sexta, o principal foco dela não é focar no consolo apenas. O principal intuito dela é dizer o seguinte: existe ressurreição dos mortos. O principal intuito dela é dizer: olha, eu, o Eterno, eu mesmo farei isso. E eu vou fazer isso com tanta rapidez, com tanta velocidade, que vocês saberão, olha, é a minha mão, é a minha destra poderosa, a mesma mão que tirou vocês lá do Egito, quando vocês eram maltratados, afligidos, escravizados e oprimidos, é a mesma mão que livrou Israel, né, que livrou o povo hebreu do Egito, Israel, é o mesmo Deus que vai fazer isso com muita velocidade. Mas ele disse que faria isso e queria abreviar o tempo também para que isso ocorresse o mais rápido possível. E aí vem um chamado para nós. Como nós estamos praticamente em 49 dias que antecedem, né, as festas relacionadas a conserto, relacionadas a perdão, relacionadas a nome no livro da vida, o Eterno tem nos dado 49 dias. E antes nós aprendemos nessa casa que nós tínhamos 10 dias e 10 dias temíveis para fazer o conserto, para fazer o processo de techuvá. Na verdade, são 49 dias. E dentro dessa situação de 49 dias, nessa Haftará, o Eterno fala: existe ressurreição dos mortos. Só que os ismos dentro do judaísmo, pastor Gerson, principalmente nessa Haftará, que está dentro, né, inclusa das outras 6, né, das outras, no totalidade de 7, eles evitam, Tiago, de falar sobre a ressurreição dos mortos. Porque a ressurreição dos mortos aqui, Terriat, Hamedim, está relacionado, está junto, né, aproximado do Mashiach. E se o hebreu, o judeu, assentar para estudar nesse contexto, ele vai entender outros contextos que para eles é considerado como obscuros. As lacunas que tem dentro do judaísmo tradicional, ortodoxo e ultra-ortodoxo e outros, se eles se assentarem para estudar esses detalhes da ressurreição dos mortos, da maneira na qual está escrito, Wesley, sim, eles enxergarão o Mashiach. Por isso que neste Shabat, dessa Haftarot, eles pegam, falam sobre a consolação, mas não falam, não mencionam de forma profunda a Periat Hametim, a ressurreição dos mortos. Porque Deus, o nosso Deus vivo, o Eterno,
é Deus de vivos, e não, ele não é Deus de mortos. E quando ele fala que todos serão tzadikim, que todos serão justos, isso vai acontecer na pior geração de todas, a geração chamada a geração calcanhar do Mashiach. O Eterno prometeu que a pior geração, ele vai fazer, pastor Gerson, uma geração de justos. E isso vai acontecer nos 4 cantos da terra. E aí culmina com o discurso e os ensinamentos de Moshe Rabbeinu, que ele vem tratando nessas últimas 6 parashot. As Haftarot e as parashot, elas culminam e apontam para a consolação, elas apontam para algo que vai acontecer imediatamente. Quando você pergunta para um judeu, quando é que virá o Mashiach? E eles vão ter que escolher qual escola de rabinos e estudos, né, de Talmud e outros estudos, de Zohar, de Kabbalah, eles vão ter que escolher ali qual escola para dar para você uma resposta. Muitos dirão, não, ele já está aí e está sentado nos portões de Roma. Ou outros dirão, ele morreu e nós sabemos aonde está a sua tumba, aonde ele foi sepultado. Esta paraxá, juntamente com a Haftará, eles têm que dar um parecer, se caso alguém no meio deles fizer ali uma sabatina. O problema é que a Haftará da semana não ajuda e não coopera para aquilo que eles têm pregado há mais de 5.000 anos. O engodo que há dentro do judaísmo, eles têm dificuldade com a paraxá dessa semana, com este número 98, há um grande problema com este número 98 de maldições, e há um problema muito grande também relacionado com a Haftará. É como se esquivassem do assunto, é como se esquivassem daquilo que o Eterno quer. Não, é isso que eu quero que você diga para o meu povo. Porque desde a paraxá Re'ê, eu tenho repetido assuntos e colocado acréscimos. E nesta, ele frisa, olha, se vocês não obedecerem aos estatutos e mandamentos, 98 aflições, maldições virá sobre o povo. Então, quando você está orando por alguém, no sentido de libertação, e que você, no nome de Yeshua, expulsa aquele shedim, aquela casta, ou aquela entidade para dentro da pessoa, e se porventura aquilo volta de novo, mas por que voltou de novo? Voltou porque a porta, ela foi fechada, ela foi selada, no momento na qual você impôs as mãos ali, aquele demônio saiu, naquele momento que você impôs as mãos ali, porque você é um representante legal, um ministro do Evangelho, um ministro da Torá de Moshe Rabbeinu. Quando você impôs as mãos ali, aquele mal saiu e a porta foi fechada e selada. Mas a pessoa, com as próprias mãos, com a boca, com os sentidos dela, ela mesmo, no mesmo dia ou no dia depois, abriu aquela porta. E por ela abrir novamente, antes tinha um, agora ele traz mais 7. Eu fiz uma comparação bem fraca, bem pobre, falando do machucado que já está ali, né, melhorado, que virou uma cicatriz. E aquilo é para sua proteção, está selado, está endurecida aquela parte, para a sua proteção. Mas se você, né, machucar
literalmente, em cima de cada ponto daquela cicatriz, você terá muita dificuldade agora, porque aquela ferida abriu de novo. Antes era um demônio, agora tem 8. Antes você tinha uma dificuldade com o vício de bebida, e agora, além das bebidas, você fuma, você usa droga pesada, e você está pior do que antes. Quanto a nós, messiânicos, eu tenho observado, ao orar por crentes nazarenos e messiânicos, que eles estão possessos, ceando, participando das festas, estudando Haftarah, estudando o Brit Hadashah, e estão possessos. Porque a revelação é dada, a instrução é dada, o Eterno usa o Ruach HaKodesh para pegar as palavras que nós estamos tentando transmitir, e aí eu não coloco em prática. E agora, a porta que estava selada e lacrada, fechada, eu mesmo a abro com os meus pecados e delitos. A Haftarah fala de pressa, de velocidade, de fazer depressa. E nós já ensinamos isso. Eu ouvi, ou eu vejo, me foi revelado, logo, imediatamente, eu devo colocar aquilo em prática. Porque antes eu não tinha sensibilidade. Antes eu era bruto. Eu era uma pedra bruta. Eu era um mineral bruto. E agora o Eterno pegou a prata ou o ouro na qual nós somos representados e colocou no forno dele 7 vezes. Plenitude, plerosai. Aquilo que me faltava, o Eterno chegou fogo em mim, para que a beleza, para que o brilho viesse à tona. E o brilho é dele, a graça é dele, o Espírito é dele. A alma que ele me deu e gerou e colocou um nome nela é dele. E ele quer tudo isso de volta. Então, as 54 porções que nós alimentamos todo Shabat, são 54 portões que nós entramos, portais na qual nós entramos, juntamente com 54 Haftarot, na qual nós entramos, 54 textos relacionados a Brit Hadashah, que nós também entramos. E nós aprendemos que existem 7 aliot, tudo isso para que eu seja refinado. Mussar e Midot Tovot. O refino da parte física e também o refinamento da alma, porque quem polui a alma somos nós mesmos. Então você começa a entender que próximo à vinda do Mashiach, antes do fim ou dos dias terríveis, é dito assim através de Organã: quem está limpo, limpe-se mais. E quem está sujo, suje-se mais. Eu quero dizer que quando você ora e que o demônio volta, meu irmão, é a própria pessoa quem abriu a porta. E não tem como. Eu estou observando muitos messiânicos colocando as crises no matrimônio, as crises com os filhos, as crises no trabalho, colocando a culpa em Ra-Satã. E Ra-Satã, sendo um agente do Eterno para te testar, ele não tem culpa de nada. Você é o próprio culpado. Você atrai 98 maldições que saiu da boca do Eterno. Ra-Satã está quietinho no canto dele. Os Shedim estão quietinhos no canto dele. Quem abre a porta é você. Eis que eu estou à porta e bato. Quem bate? Yeshua. Quem abre a porta? Sou eu. Tem 98 maldições aí. Quem é que abre a porta? Sou eu. Então,
Essa é a conclusão do estudo de hoje. Como atrair as 98 maldições? É simples. É só você não cumprir, né, os mandamentos do Eterno. Aonde o Eterno fala sim, você vai e diz não. Aonde o Eterno fala não, você vai e diz sim. É simples. É simples, não precisa de teologia para entender isso. Sabe, pastor, é o meu filho. Não, o seu filho não é desculpa. Sabe, pastor, meu marido. Não, o seu marido não é desculpa. Sabe, pastor, me falta tempo. Mentira. É mentira, meu irmão. É mentira de Ra-Satã. Ele é o pai da mentira. Agora, na hora que o Eterno abreviar o tempo, que ele prometeu que ele mesmo vai abreviar o tempo, aí, meu irmão, as coisas vão acontecer ligeirinho, ligeirinho. Por enquanto, continua o tempo idêntico. Pastor, mas eu tenho a sensação que o tempo está passando mais depressa na minha geração. Sabe quando você escuta a palavra sensação térmica? Eu sei que você sabe disso, porque você acompanha mais a Globo do que as para-choque. Eu prometi não ficar nervoso com isso hoje, mas ia dar esse exemplo. Quando o pastor fala sensação térmica, quem tem terceiro grau de grupo entende o que eu estou falando, porque ele está mais ligado no WhatsApp, no Instagram, do que na Paraxá. Então, vamos lá. Está a 20 graus, mas a sensação térmica é de 40 graus. É, pastor. Se eu pudesse, eu andava sem roupa, de tanto quente que está. A temperatura real é uma, mas a sensação é outra. É outra. O tempo continua a mesma coisa, meu irmão. Só que a sua mente ela foi assimilada. Sim, assimilada. Todo nível de estresse, todo nível de depressão. Aí eu me travo na hora. Sim, você se trava mesmo. Eu não consigo dar um passo, pastor. Os demônios, não são os demônios, não. Você é o culpado disso. Não é autoajuda, meu irmão. Não é você o bambambam. Não, não é isso. É porque o Eterno, ele fala com você, ele repete para você, ele te dá numerologia forte para você. Você não é o primeiro ciclo que você passa conosco, só que você é lento, é devagar para aquilo que ele diz, faça imediatamente. E aí, essa lentidão ou ficar estático, você já chama alguma dessas maldições. E aí, essas maldições saíram da boca de Deus. Quando e como que isso cessa? O dia que você resolver obedecer. Mas existe uma possibilidade muito grande. Se eu continuar no abismo, pastor Gerson, um abismo atrai outro. Se eu continuar pecando e errando, e aquilo virou iniquidade, vai ter um dia que o pastor Gerson vai ouvir a voz de Deus falando assim, não ore mais por este. Sandra, pode parar de orar por esta ou por este. Não tem mais parte comigo. O Eterno está só esperando dar as horas e os minutos para ele cair morto. O Wesley. E este aí não tem mais parte com o Eterno. Esse aí não tem e nem consegue mais, Cristina, a salvação. Mas o Eterno é tão justo que ele permite ainda o X tempo ali, ó, daquela pessoa. Ele não recolhe antes do tempo, não. É uma coisa que o pastor Gerson disse hoje. Ele não recolhe antes do tempo. Mas Deus fala com o pastor Gerson no ouvido dele e fala assim, pode parar de orar por este. Pode parar de orar por essa. Por questão de justiça. Por questão daquilo que sai da boca dele. Ele o falou e ele mesmo o cumpre. Porque ele sela, as palavras dele estão seladas. E seladas com o sangue do Mashiach.
A Paraxá, ela começa falando de quando, ou seja, na condição de eu chegar à terra. E os nossos sábios, nessa palavra quando, porque eles sabiam que era questão de dias para eles atravessarem o Jordão. O Eterno usa termos na Torá, e os termos que ele usa na Torá é para nos rasgar no meio. Olha, quando vocês atravessarem, quando vocês resolverem obedecer, quando vocês chegarem na terra que eu prometi dar a seus pais, esse quando aí está relacionado a entrar na terra, guerrear, tirar os povos que estão lá e estabelecer. Há uma condição, não basta só atravessar o Rio Jordão, não basta só entrar, pisar na terra. Pastor, não está entendendo nada. Tá, eu vou usar uma palavra que eu gosto demais. Tem tempo que eu não uso ela. Não basta você estar na igreja. Não, não. Não basta. Entende? Não basta estar com o celular aí, as 5 pessoas que me ouvem aí agora. Não basta. Não basta estar na comunidade messiânica da reconciliação. Não basta. Quando você realmente estiver na comunidade messiânica da reconciliação, por favor, avisa o pastor Gerson, avisa o pastor Wagner, vai lá e avisa, pastor, eu estou com vocês, viu? Mas é quando você decidir, meu irmão. Ô, minha irmã, é quando você decidir. Pastor Wagner, o senhor não está me vendo aqui agora, não? Estou, meu irmão. Só que quando você estiver, me avise. Avisa o pastor Gerson. É quando você estiver. Porque eu não posso escolher para você, sabe, meu irmão? Eu já cansei de gritar nos estudos meus. É sem ficar bravinho. Tem alguém cantando para mim, sem ficar bravinho, sem ficar bravinho. Eu entendo isso. Por favor, quando você se converter, meu irmão, avise o pastor Gerson, avise o pastor Wagner a terceira vez. Avise também os seus irmãos. O Wesley está falando ali que Yeshua falou com Kefas. Aqui, na hora que você converter, você avisa os seus irmãos. Esse silêncio, meus irmãos, é porque nós já passamos esse ciclo várias vezes e continuamos na mesma. Então, a Paraxá começa, olha, eu só estou quando eu resolvo estar. Eu escolho. E quando eu escolho estar, os líderes não andam sozinhos, não. Não, eu estou ali. Eu ouço a voz e logo eu obedeço. Quando eu estou, eu ouço a voz do pastor. Eu não luto contra a voz. Eu não luto contra os estatutos, contra as regras. Eu não luto contra os ensinamentos. Eu estou, eu participo e logo eu estou fazendo. É rápido. Porque eu tenho aquele pastor ali como aquele que me guia. Quando eu resolver ser uma ovelha e não um bode, tudo vai fluir bem na minha vida. Agora, quando eu não estiver de corpo e alma, é um terceiro exemplo que eu quero dar aqui agora. Estar de corpo e alma. Me avise, por favor. Certamente que o trabalho vai fluir bem, vai tudo fluir bem. Porque antes nós éramos escravos do pecado. Yeshua nos libertou. E dentro dessa libertação, eu transformo essa liberdade em libertinagem. Quando eu não atendo. Eu ouço, mas não atendo. Eu enxergo, mas eu finjo que sou cego. Então, a Paraxá se inicia assim. Quando entrar e estabelecer, quando? Assim. Quando? Quando? Porque eu dou para vocês uma herança, Moraxá.
Qual é a herança? Essa terra aí que mana leite e mel. E quando o Eterno fala novamente através de Moshe Rabbeinu, eles lembram que eles profanaram a terra, eles profanaram o povo, profanaram a terra, profanaram os líderes. O contexto dessa paraxá é esse. Vocês profanaram a terra, vocês entraram lá e falaram mal dos frutos, falaram mal da terra, vocês falaram mal dos meus líderes. Então, quando vocês resolverem fazer techuvá, a conversão genuína, quando? Aí vocês recebem a herança. Quando vocês estiverem convertidos, techuvá, as bênçãos que estão aqui, vocês serão alcançadas por elas. O pastor, por isso que eu estou passando uma mazela? Sim. Estou passando uma mazela, pastor. O senhor falou 98 maldições, né? Eu vejo isso no meu trabalho, eu vejo essas mazelas no meu casamento, eu vejo essas mazelas, eu tenho uns bichinhos em casa, eu tenho um cachorro, eu tenho um gato, eu tenho um passarinho, e não é fecundo, o que eu planto lá fica encroado, o sol torra, a chuva falta. Pastor, eu estou percebendo que essas maldições que estão aí têm acontecido. Meu marido é seco comigo, eu sou seca com meu marido, meu filho é seco comigo, não flui bem as coisas no meu lar, mas eu estou na comunidade. E eu estou até orando, estou fazendo as festas, estou ceando, mas eu percebo que essas maldições estão aqui no meu calcanhar. Não, meu irmão, não está no calcanhar, não, está dentro de você. Está na sua vida, está no seu modo de falar e de agir. Porque a aparência de crente todo mundo tem, mas a maldição está corroendo a pessoa de dentro para fora. Mas eu estou orando, pastor, é porque não é para orar, meu irmão, é para agir. E aí não adianta eu impor as mãos sobre você, o pastor Gerson impor as mãos sobre a minha vida, sendo que é pecado que abriu aquela porta. Então eu tenho que deixar aquilo, aquele erro, aquele pecado, sim, e alcançar ou ser alcançado por graça ou misericórdia. É somente aí. É somente aí. Ah, pastor, mas o mundo está de ponta cabeça. Sim, está escrito que isso iria acontecer, só que o povo de Deus, o povo dele, anda no deserto sem sentir os raios solares, torrando a pele dele. Isso é até hoje. Não dá câncer de pele no crente, não, você está me entendendo? Ele não sente frio à noite, não. As bênçãos estão aí. O Eterno é o mesmo. Não vai te faltar sapato, não, meu irmão. E nem roupa. Pastor, me falta sapato. Pastor, eu estou andando com roupas rasgadas. Pastor, me falta alimento. Diferente de você ser testado. Eu estou falando de maldições que te alcançaram por causa de desobediência. Mas o assunto, ele não para por aí. Assim que vocês entrarem, guerrearem, expulsarem o povo que está lá, quebrarem os ídolos, destruírem os ídolos, levantar o altar do Eterno, começar o culto verdadeiro lá, assim que vocês estabelecerem o nome do Eterno lá, as bênçãos alcançam vocês. A terra é do Eterno. Quem é que dá a semente? O Eterno. Os frutos são do Eterno. Devolvam para mim aquilo que eu mesmo dei a vocês. Devolvam para mim as primícias que são minhas. Sabe, o mel, fui eu quem dei as tâmaras para vocês. Sabe, o leite, fui eu quem dei, quem entregou, né, quem entregou para vocês este leite. Eu sou este seio, eu sou esse seio ou seios na qual vocês precisam. É impossível dar um bebezinho assim que ele nasce, dar a ele alimento sólido, é impossível.
O alimento nutridor e provedor de vitamina é o primeiro leite chamado colostro. Todo mundo sabe muito bem disso. E isso não tem em nenhum vegetal, ainda não. Sai do seio. E você precisa dele para a vida toda. Aí eu tomei pouco colostro. Ah, teve um problema lá com a minha mãe. Pois é, você vai viver a vida toda em cima disso. Por isso, eu não ia falar isso, viu? Por isso que eles querem comprar o colostro e também o cordão umbilical do bebê. Mas eu prometi que não ia entrar nisso, porque é isso que dá ibope na comunidade. É isso que o povo gosta. E como eu disse que a comunidade gosta, eu vejo que o meu povo gosta disso, de assuntos sobre o fim do mundo, das mudanças que estão fazendo nos grãos, de tudo que estão fazendo aí. Só que o Eterno tem os seus grãos protegidos há muitos anos. Ele tem protegido a sua flora e a sua fauna. Por mais que nós saibamos que o trigo de hoje, ele foi totalmente modificado, que o trigo que nós temos hoje de alimento, ele é totalmente diferente do trigo da época de Yeshua. E eu sei que os irmãos sabem muito bem disso. Mas o Eterno tem aquilo que é seu. Ele tem os seus remanescentes em todas as áreas, em todos os lugares. Ele protege. Ele tem um jardim selado, se é que vocês conseguem me suportar nisso que eu quis trazer agora. Mas o que nós precisamos é do básico. É do básico muito bem feito. E o Eterno, nosso Deus, usa Moshe para falar: entrem, guerreiem, vençam, estabeleçam, fixem, né, as suas casas, as suas famílias, tirem os ídolos e agora tragam para mim as primícias. As primícias são marcadas. O primeiro fruto, ele é marcado com um laço. Existe todo um processo dessa cesta, aonde eles colocam as primícias e eles levam para os sacerdotes. Só que o que eu estou devolvendo, o próprio Eterno me deu. Ele mesmo multiplicou aquilo. Então, nunca vai ter falta. Nunca vai sentir falta. E ele requer aquilo que ele mesmo entrega. E quando eu falo de primícias, de frutos, Tiago linkou nas cartas na qual Shaul fala, o fruto do Espírito. Nessa paraxá, o Eterno requer de nós as primícias do fruto do Espírito. Quais são esses frutos do Espírito que nós temos que gerar? Quais são? Porque eu tenho que entregar para ele as primícias. Eu tenho que demonstrar, eu entendo, eu vejo a multiplicação do Senhor na minha vida, e agora eu te entrego aqui, Eterno, aqui, ó. Quais são as ações que denotam que está sendo gerado dentro de mim, né, que eu produzo esses frutos do Espírito? Existe uma consagração específica para estes frutos, chamada de tenufá. Essa tenufá são 7 movimentos ou 7 direções que o sacerdote faz juntamente com o ofertante. E toda vez que nós celebramos as festas do Eterno, todas elas têm movimento, todas elas têm um alimento, todas elas têm simbologias de impacto. Na próxima festividade, aonde nós pegamos os ramos, colocamos junto com a cidra e nós fazemos a movimentação, eu vou querer agora que você não traga a cidra, nem os ramos. Eu vou querer que você
balance para o eterno os frutos do Espírito na qual você produziu um ano todo, um ciclo todo, e que o eterno, em nome de Yeshua, pega essas palavras e na hora que você estiver fazendo um movimento lá, ele lembre o seu espírito. Ah, aquele pastor Salgado lá falou assim, ó, e fez um pacto comigo. Eu posso cobrar as ovelhas da comunidade messiânica. Na hora que eles balançarem para o norte, para o sul, leste, oeste, para cima e para baixo, e o movimento mais importante, qual que é? Para dentro dele mesmo. Eu posso pedir para ele, eu posso pedir para ela as primícias do fruto do Espírito. Certamente que haverá um avivamento que nunca houve se nós cumprirmos isso. Caso contrário, será uma festa bonita, com um estudo bonito, mas com um crente engessado, frio, uma geladeira. Será uma festa que eu ainda não estarei lá, né? Quando eu estiver, o avivamento virá sobre nós. O pastor Gerson nos ensinou sobre o colar que é feito. Pega-se um versículo e une com o outro versículo, os escritos com profetas, com Brit Hadashah, com Raftará, com Torá, e ali é formado uma pulseira. Pastor Gerson, por que será que a minha pulseira nunca cola? Ela nunca fecha, por mais que eu tenha estudado. Falta o cordão principal que une essas esferas. Falta o cordão principal, meu irmão. Então, por favor, quando você estiver, quarta e última vez, nos avise. Eu disse que Tenufá é um movimento de consagração, não apenas das primícias, mas também daquele que está indo lá para ofertar a Deus. Então não é qualquer fruto, não é de qualquer maneira. E então não é qualquer cesto e não é de qualquer maneira. Existe toda uma consagração sua e também daquele sacerdote que lá está. Se não houver essa consagração, não adianta fazer a prece a qual nós lemos hoje. E essa prece, essa oração, saiu da boca do Eterno diretamente para a boca de Moshe Rabbeinu. O passo a passo, o como fazer e como orar, ele já fala aqui. É uma confissão, é um momento de consagração. Mas nós ainda não estamos no dia de fazer e de citar o Viduí. Nós não estamos ainda na festa de Yom Kippur, não. Mas o Eterno nos prepara antes. Sabe qual é a primícia que o Eterno quer? Sabe qual é o fruto que o Eterno quer lá em Yom Kippur? Para ver se seu nome continua ou não? É você. É você que ele quer. Ah, pastor, eu fiz o jejum de 24 horas, eu quase morri. Ô, meu irmão, me desculpe aqui a franqueza, não é nem o jejum, meu irmão. Não é nem o jejum, não é nem o chorar, o quebrantamento, não. Vai além disso. Vai, Sandra, muito além disso. Eu quero é você. Mas quando? Quando você entrar, quando você estabelecer. Por quê? É só aparência na qual nós estamos fazendo. É uma hipocrisia. Por isso que nós ainda temos cadeiras vazias na igreja. Quando nós resolvemos ser messiânicos de verdade, Mariana não vai nos suportar. Ezequiel 20, o verso 6, também é linkado com essa paraxá. Leia, por favor, abra, por favor, Ezequiel 20, verso 6. Prestem bastante atenção no que está lá. Por favor. O resumo é: Israel é a mais bela de todas as terras. Israel é a mais bela de todas as cidades.
Tudo aquilo que o povo disse e murmurou, tudo aquilo que o povo proferiu contra, na Paraxá Re'ê, o Eterno abre os olhos dele e mostra a beleza de Israel, da terra, mostrou o futuro. Ele mostrou a beleza dos frutos, ou dos 7 principais frutos que lá tem. Porque o povo, quando pegou os frutos grandes e trouxeram com os espias, o povo profanou. Falou que os frutos eram fora do tamanho, eles eram anormais, e que a terra é uma terra que engole o povo, uma terra de morte. Ela é a mais bela de todas. E a beleza aí, meus irmãos, não é apenas na questão, né, de estética. Não. Tudo nela é diferente. Por isso, é de lá é que sai a Torá. É de lá para o mundo. É por isso que os mistérios que os pastores não compreendem, os judeus agora, de todos os outros ismos e grupos, entendem e sabem, porque são deles. Essas revelações são deles. Essas coisas que estavam em oculto, né? Não mais para eles. Os pastores batem cabeça para tentar entender. Ah, não, isso aí é só o dia que o Eterno revelar, para nós são as reveladas. Pois bem, eles têm essas revelações. Aquilo que está em oculto, eles têm também. A cegueira que eles têm espiritual foi o próprio Deus quem colocou. Porque se ele não tivesse feito isso, as nações não teriam sido enxertadas, inseridas, aproximadas. A queda deles é graça para nós. A queda deles é bônus para nós. O suplício deles, as perseguições deles, o martírio deles é bênção para nós. Então, por isso que nós que somos enxertados, não podemos ser orgulhosos. Por quê? Porque a seiva que eles têm e recebem é a mesma que nós recebemos. As revelações agora, as mesmas. A outra coisa que nós precisamos de entender é dentro do número 98. A palavra tsar, ela aparece aí. Se juntarmos o 9 e o 8, forma a palavra tsar. Pastor, mas são 98 maldições. Sim. Mas quando é que essas maldições me alcançam? Quando eu sou impuro, quando eu estou sujo, quando eu estou em pecado. Mas, pastor, a palavra tsar significa puro. Qual que é o segredinho dentro das maldições? Até dentro das maldições tem bênção para nós. Até dentro das maldições tem bênção para nós. E bênçãos que estavam em ocultos. Só entende, né, ao estudar bem devagar, bem devagar. Um número, André, 98, que significa puro, André. Nós estamos falando de 98 maldições, mas a numerologia formada ali, André, 98 significa pureza. Significa trato ou como lidar com a pureza. Porque a pureza me afasta da impureza. Dá até um jargão aí. A pureza, ela me afasta da impureza. E o contrário também é verdadeiro. A impureza, ela me afasta da pureza. Essa primeira parte aí, que a pureza me afasta da impureza, qual é a pureza que nós temos? A graça da salvação, o nome escrito no livro da vida, o sangue de Yeshua na nossa fronte, e Rassatã enxerga e sabe disso, e ele bate em retirada.
A Torá é escrita no nosso coração e na nossa mente. Olha que bênçãos! E isso nos afasta da impureza. Agora, quando eu não cumpro o que está escrito e selado no meu coração e na minha mente, o que é aproximado, né? O que é contrário de afastar agora? Afastar, jogar para longe, né? E aproximar, trazer para perto. Quando eu desobedeço, eu pego com as minhas mãos e trago para perto de mim a impureza. A Bíblia me manda, ela me ordena ser santo ou ser impuro? Sede santo. E o Eterno é muito categórico com isso. Ele repete várias vezes: sede santos, porque eu sou santo. Ou como eu sou santo. Então, quando nós decidimos ser santo e ser puro, podem ter certeza que as impurezas vão sair. 98 maldições. Mas dentro delas, intrínseco dentro delas, tem bênçãos para todos nós. E juntando essas bênçãos, mais a Haftarot, que foi falado sobre ressurreição, por favor, saia do seu túmulo hoje em nome de Yeshua. Você que congrega comigo, sai do seu túmulo, vem para fora. Decida-se hoje, vamos fazer Teshuvá juntos. Vamos colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo em um nome de Yeshua, para a honra e para a glória dele. Teshuvá já. Shabbat Shalom a todos vocês que me ouvem aí. Que o Eterno venha abençoá-los, guardá-los, né? Está aí o Tiago Magalhães, o Rafa, está aí a Ana Célia. Que o Eterno abençoe e guarde vocês aí. Em um nome de Yeshua. Shabbat Shalom.